Você de casa vai adorar agora, sabe por quê? Quando o assunto é jardinagem, é normal surgir aquelas dúvidas, não é? Sobre os cuidados com as plantas. Tem quem diga que a casca de ovo faz bem para o solo, que algumas plantas não gostam de muita água. Para esclarecer o que é mito ou verdade, eu recebo aqui na nossa casa a química especialista em aromaterapia e aromacologia, Fernanda Norato. Fê, seja bem-vinda! Oi, Abi, tudo bem? Tudo prazer ótimo. Enorme falando desses assuntos não hoje. É? É Nossa, muito legal. Delicioso, e o pessoal vai gostar bastante também, Eu tenho com certeza. Seja bem-vinda sempre, viu? Obrigada, de verdade, é um prazer enorme. Eu já vou começar com as perguntas de mito. Sim, é legal. A gente vai falar um pouquinho a respeito desses mitos, né, Abi? Que às vezes as pessoas fazem de forma automática. Sim, mas que aprendeu lá atrás, não sabe nem por quê. Exato. E às vezes não sabe se aquilo realmente é daquele jeito ou se dá para fazer melhor, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre esses mitos hoje. Boa, então ó, o primeiro aqui. É mito ou verdade que os alimentos com casca podem ficar na base da planta? Então, o pessoal, na verdade, assim, de uma maneira geral, a gente tem costume de colocar os alimentos, né? A gente vê muito isso. As pessoas vão colocando os alimentos assim, na base da planta. De base de verdade ali. Isso aqui, isso, exato. Achando assim, nossa, olha, vai entrar em decomposição e a planta ela vai absorvendo os nutrientes. Só que, na verdade, Abi, se eu coloco aqui direto, o que vai acontecer? Pode atrair bichos. Se eu forro muito essa região, vai dificultar a questão da fotossíntese da planta. Essa absorção de nutrientes, na verdade, ele bloqueia essa parte. Ele meio que abafa, né? Isso, abafa. Aí o que pode acontecer? Pode apodrecer a raiz. Então, assim, a gente às vezes vai até em algumas hortas comunitárias até, Sim. O pessoal tem costume de jogar os alimentos direto. Você já viu? Já. Joga direto. Então, isso é bem complicado nessas questões, tá? O melhor a ser feito, o que é? O melhor mesmo é a gente conseguir fazer uma compostagem caseira. Legal. De forma simples, não precisa ser nada muito elaborado. Então, pode ser os alimentos picadinhos em tamanhos pequenos. E daí a gente faz esse envolvimento com uma terra e deixa lá. Seria importante furar o recipiente, colocar um recipiente embaixo para recolher esse chorume que é gerado, que é essa aguinha, né? Conforme entra em decomposição. O que acontece? Essa terra, que a gente chama de humus, ela vai obter, né? Ela vai ter todos os nutrientes daquilo que eu coloquei ali. Então, eu não desperdiço e eu consigo transferir esses nutrientes de forma totalitária. Se eu simplesmente coloco aqui, seca parte desses sais minerais que estão nesses alimentos. Então, assim, o melhor é fazer essa compostagem, só que eu também posso, uma coisa que o pessoal acha mais prático, eu cortar em pedacinhos menores, bem pequenininhos, e eu enterrar eles direto na planta. Entendi. Não uma quantidade muito grande, e é importante, pessoal, estar sempre revezando os alimentos. Então, aqui a gente tem casca de alguns legumes, casca de fruta. Dá para reaproveitar tudo. Tá. Só que daí se eu tenho várias plantas, aí eu distribuo, aí eu vou pegar isso daqui e vou enterrar. Vou colocar lá, eu abro a minha plantinha, enterro. É importante sempre estar remexendo a terra, até para essa questão da respiração dela. Então eu consigo fazer com que entre um pouco mais, no caso de oxigênio, sair, enfim. Eu consigo melhorar essa oxigenação dela e melhorar a questão das raízes. Legal. Tá? Então daí sim eu poderia. É que nem você comentou da casca de ovo, né? O pessoal às vezes pega e, nossa, às vezes você vai... Forra de casca de ovo. Enche. A planta, coitada, tá lá sufocada, aí eu não consigo nem absorver direito. Então assim, pessoal, não dá para fazer a compostagem, eu não sei, não consigo. Então assim, pica os alimentos, tamanho bem pequenininho. Tem gente que gosta de bater no liquidificador, transforma numa pasta, e daí essa pasta eu coloco um pouquinho nas plantas. Legal. E daí eu envolvo. Quanto menor o tamanho, mais fácil para a planta poder fazer esse processo. Quem vai fazer isso, na verdade, são as bactérias do bem. Quanto menor tiver, mais fácil para elas daí transformarem naquilo que a gente precisa para a planta poder absorver esses nutrientes. Gostei. Então, vocês entenderam, né, gente? Não é errado, né? Não é errado, mas existe uma forma melhor de fazer isso. E assim, se torna um problema que nem a gente comentou. Quando eu sobrecarrego muitas vezes a minha plantinha, aí eu tô cuidando dela com todo carinho, tô
né, dando amor e tudo, e daí ela tá morrendo mesmo assim. Então, alguns detalhes, às vezes, que a gente acaba, né, fazendo nesse querendo sentido, ajudar, e a gente não vai estar. Adorei, Exato. adorei. Água nas plantas nunca é demais. E aí? A gente às vezes ouve isso, né? Quanto mais eu molho, mais feliz ela vai ficar. Gosta. Na verdade, Abi, eu trouxe até alguns tipos, né? Legal. Umas plantas diferentes aqui, até pra gente observar. O que acontece? A planta, ela precisa de uma quantidade de água, cada espécie, cada tipo precisa de uma quantidade. Qual a melhor forma de saber? Observando ela. E depende muito do local onde ela está. Sim. Se ela está dentro de casa, ela vai evaporar menos essa água, então eu preciso colocar uma quantidade menor. Se ela fica no sol, então depende muito do ambiente que ela está. Então eu vou molhar ela, o melhor horário para molhar é ao amanhecer. Seria o melhor horário. Porque ela tem o dia inteiro para fazer a fotossíntese e tudo mais, processar essa água. Se eu coloco, qual que é assim, como é que eu sei que eu estou colocando água demais, sabe? Então eu tenho a minha planta, se eu estou colocando água demais nela, as folhinhas geralmente vão ficando amareladas. Ela muda a coloração da folha. Então o amarelado não é que ela tá faltando água. Então, a gente às vezes confunde nessa questão. Exato. Tá? Quando tá faltando, eu percebo que ela fica mais murchinha, mais sequinha essa folha. A falta de água nas folhas pode ser excesso de água na raiz. O que vai acontecer com essa raiz? Ela está sobrecarregada, ela está ali, né, pedindo socorro. E se ela tem um excesso de água, ela não consegue transferir a água para as folhas. Ela está lá apodrecendo, perdendo vida, e ela não consegue levar água para as folhas. Porque pesou. Vamos supor, ela não consegue subir. Exato. Né? E daí eu perdi essa planta? Não necessariamente. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou fazer uma transferência, tirar ela do vaso. Geralmente eu deixo secando um tempo essa raiz e eu vou observar a raiz, sabe? Eu cheiro a raiz, ver se está com cheiro de mofo, cheiro a planta. Tiro, às vezes, algumas raízes que ela você vê que tá mofada. Então, é isso, na verdade, que o excesso de água faz. Ai, que interessante. Então, tem que tomar cuidado. E se conseguir colocar uma água... eu vou colocar de manhã e à tarde, é melhor. Eu coloco uma quantidade menor de manhã, uma quantidade menor à tarde e vou observando a minha planta. Legal. Então, tem planta que gosta de mais água, tem planta que gosta de menos. De menos. Essas plantas assim, que elas são gordinhas, esse aqui é um bálsamo, ela precisa de mais água. Então, sempre que elas forem mais gordinhas ou tiver uma folhagem maior... Parece mais aveludada, Exato, maior zona, ela vai precisar de uma quantidade maior de água do que, às vezes, uma lavanda, né? Que tem as folhas um pouco, né, menores, dessa forma. Adorei. Tem pergunta pra você já. Já tem? Vamos ver essa perguntinha aí. Que Vamos legal. lá. Coloca pra gente no plasma da Jocasta de Salvador, Bahia. Boa tarde, Jocasta. Boa tarde. Que linda. Como que faz a compostagem? Parabéns pela maravilhosa pauta. Um beijo pra toda a equipe do Santa Receita. Que linda. Um beijo pra você, Jocasta. Um beijo pra você. Então, querida, a compostagem, o básico que eu vou fazer, vou pegar um recipiente, furar embaixo, pegar geralmente 1/3 de matéria orgânica, vou misturar com uma terra de boa qualidade. Se você tiver e quiser colocar as minhocas que é ali, bom. As californianas são maravilhosas e elas são mais dóceis. Boa. Tem gente que morre de medo, não tem problema. Mas elas vão potencializar o processo e vai fazer ele acontecer mais rápido. Coloco ali, coloco um recipiente embaixo que não é furado para recolher esse chorume e vou remexendo isso. Se for uma quantidade pequena, geralmente uma semana você já consegue ver. O que você vai ter que observar? Se houve já decomposição completa. E se aquele humus que foi gerado não gruda na mão. Se você quiser, até a gente pode trazer uma pauta específica disso. A gente mostra o processo, porque quando ficou num ponto, você vai pegar a terra e você vai sentir que ela não gruda mais, ela fica numa consistência muito legal. E também tem que estar tudo decomposto que você colocou ali. Legal. Tá? E aí, você já então, pode usar? Pode usar aquilo e daí eu vou trocando.
posso usar, separo, no caso, as minhocas, pego aquilo que elas fizeram, coloco um novo para fazer de novo o processo e vou sempre renovando. Esse chorume, eu vou pegar, na verdade, a proporção de 1 para 10, uma parte dele para 10 partes de água e posso molhar as plantas com ele, porque daí eu uso tudo, não perco nada. Ai, arrasou. Então seria a forma mais fácil. Mais fácil, gostei, gostei. Vamos para a próxima. Suco de babosa não tem contraindicação. Isso aí a gente ouve muito e tá muito na moda, na verdade, nessa questão. A gente falou já uma vez sobre a aloína. E eu queria falar, porque na verdade a gente recebeu algumas perguntas a respeito disso. Só para lembrar o pessoal, gente, olha só. Vou tirar o vasinho aqui para pegar. Isso, pegar melhor. você de frente. O que acontece? A babosa, ela tem uma proteção natural que é a aloína, que é esse caldinho amarelo que sai dela. Quando eu corto, então eu pego uma babosa aqui, quando eu corto, tá vendo? Ela tem a baba dela normal. Quanto mais nova, menos aloína ela tem. Entendi. Quanto mais velhinha vai ficando, mais ela produz para se proteger, a proteção dela. Isso aí, pessoal, pode fazer mal para a saúde. Então, se eu tenho um vizinho lá que tomou, foi super ótimo, maravilhoso para ele, não necessariamente vai ser bom para mim. Para ele, pode ser que ele não tenha uma resistência à aloína, mas pode ser que eu tenha uma intolerância a ela. Legal. A maioria das pessoas tem. O que tem que ser feito? Ou eu pego e compro o suco de uma procedência, que geralmente já é feito assim, ou então eu vou fazer a extração desse gel, pessoal, bem longe de onde é gerada essa aloína, que é mais no meio. No meio dela. Eu tiro só esse gel. Ou eu posso congelar, e daí esse gel ele vai ficar congelado e eu pego só a parte do meio, ou então eu posso deixar na água também durante 24 horas, que também vai sair isso daí. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Não é simplesmente pegar e tomar. Boa. Até porque a gente também não pode fazer isso com nada, né, Não pode fazer com nada sem testar. Sem testar, sem saber se você tem também, às vezes, o pessoal vai super na boa vontade e não tem problema. Só tem que tomar esses cuidados. Porque daí a pessoa passa mal e fala assim, nossa, mas olha, eu passei mal ao invés de ficar bem. E daí a culpa é da planta e, na verdade, não. A culpa é meio nossa mesmo, que a gente fez sem a gente estar avisado do negócio. Boa. Exato. Essa aqui é bem legal. Água da chuva pode ser recolhida para regar as plantas depois? Isso também é um tabu, né, Abi? Porque, assim, o pessoal... Essa questão de você ter, a gente chama de cisterna caseira, é fantástico, maravilhoso, extraordinário. Mas muitas vezes o que o pessoal faz? Vai lá, recolhe um pouco, um balde. Sim. Recolhe um balde, rapidinho. Vou molhar as plantas. Essa primeira parcela de água que caiu, ela arrasta muita sujeira do ambiente. Então, assim, eu tenho que esperar, pessoal, pelo menos uns 5 minutos de chuva para que arraste toda a sujeira que está no ambiente, que hoje é muita coisa, né? Sim. Arrasta tudo, que a gente chama, na verdade, de chuva ácida, que é essa água com pH muito baixo, que arrastou toda essa sujeira e pode prejudicar muito as plantas. Então, a intenção é maravilhosa e tem super que ser feito. Só que é bom esperar um pouco ou descartar essa primeira parcela que eu peguei. Legal. Então, aí eu recolho, eu posso molhar as plantas, eu posso usar em casa, posso lavar o cachorro, lavar a calçada. Usar essa água é fantástico, porque o que acontece, Abi? Na nossa casa, se a gente não recolhe, essa água ela vai para o esgoto. Essa água indo para o esgoto, pessoal, mesmo sendo uma água limpíssima, ela já se tornou impossibilitada de uso. Ela vai ser descartada num rio, que geralmente é um rio já poluído. Então, uma água que veio filtrada, né? Porque quando ela cai, ela já está filtrada, está ótima, maravilhosa. Ela não vai poder ser utilizada. É um desperdício muito grande. Por isso que alguns municípios já têm esse sistema próprio. Porque é uma água de qualidade maravilhosa. Eu quase nem uso produto para tratar ela. Legal, gostei. Boa Mas dica. É importante lembrar disso. Cuidado com essa primeira parcela de água. Que maravilha. A gente tem mais pergunta. Tem mais. Gente, tô adorando vocês hoje. Vocês estão maravilhosos, hein? A Vera Lúcia Bonfim, boa tarde. Eu tenho muita dificuldade com pimentas. Toda vez que eu tento plantar, elas acabam morrendo. O que fazer para minhas plantas que elas cresçam saudáveis? E aí, Fê? Pimenta, Vera Lúcia, o pessoal tem uma dificuldade muito grande, sabe? Porque em casa assim, minha mãe também tinha e não
tava não dando ia, certo, né? não tava Então, indo. porque na verdade, aqui ela já tá num vaso que não é adequado para ela. Eu até trouxe para falar um pouco sobre isso. Eu tenho que passar ela para um vaso maior. O que acontece? Por ela ter, né? Ela não tem só folha, ela vai ter florzinha, ela vai ter o frutinho dela e tudo mais. Ela precisa de muito mais cuidados mesmo. Precisa de muito mais nutriente. Para ela chegar ao ponto de dar isso aqui, é porque a terra está fornecendo aquilo que ela precisa. Então, geralmente, eu tenho que passar para um vaso maior a pimenta. E fazendo essa questão da compostagem ajuda muito. E a pimenta eu não posso molhar tanto. Boa. Entendeu? Porque senão ela não dá mesmo. Ela não vai dar. Não vai dar. Se ela tiver ali com pouco nutriente, ela dá as folhas. Então, se você vê, às vezes, uma árvore frutífera que não dá fruto, é porque ela não está tendo nutriente, não está tendo condições à raiz de elevar essa seiva elaborada para conseguir produzir esses frutinhos. E a gente tem que deixá-la mais na sombra ou pode deixar no sol? Essa tem que deixar no meio termo, Abi. Pra mim isso é uma dificuldade. Vamos pensar aí, onde que a gente tá colocando? É uma dificuldade, porque ela gosta do sol da manhã, mas também não gosta de um sol da tarde rachando. Exato. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela gosta de sol, então eu vou deixar ela lá, no sol. Mas às vezes o sol tá de 40 graus, tá... Nossa. Nenhuma delas vai gostar, né? Não, é difícil. A babosa aguenta um pouco mais, se eu tiver uma espada de São Jorge aguenta, então são poucas espécies que aguentam. Mas ela também eu não posso deixar na sombra e tem que deixar um pouco no sol, então às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Deixa num lugarzinho, pessoal, onde vai bater o sol da manhã, mas não vai bater um sol tão forte. Então a melhor coisa que pode ser feita assim, não é fácil cultivar pimentas. Boa. E também, pessoal, a gente vai falar aqui no final, ensinar uma receitinha, ela sofre muito ataque de praga, de pulgão, de insetos, isso também dificulta muito, porque daí o inseto aqui roubando aquilo que seria usado para produzir as pimentas, não vai produzir, e ela vai acabar morrendo. Ai, gente, olha, eu adorei as dicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra você dar esse plus pra gente no nosso Instagram, pode ser? Ótimo, pode ser. Vou pedir pra Sonia gravar pra vocês, que ela vai explicar pra vocês uma receita bem legal. É uma receita maravilhosa. Né? E aí vai ficar no nosso Instagram, então aproveite, se você não segue, vai seguir, porque é só lá que você vai achar agora, que é bom. Porque eu já achei ela tão maravilhosa falando de tudo isso, que a gente tinha que responder as suas perguntas, não é? Tinha, então... e daí vocês vão aprender a prevenir, Abi. Legal, a gente vai aprender a prevenir desses ataques aí. Ai, eu adorei. Volte sempre. Você tem meu coração, você sabe. Adoro obrigada. Quando você vem, viu? Muita gratidão. Obrigada. Queria mandar um beijo pra minha mãe, que foi aniversário dela terça-feira. Ela assiste a gente. Um beijo, sempre, né? Sempre. Obrigada, de verdade. Muita gratidão por falar desse assunto maravilhoso aqui. Ai, eu que agradeço. Se você de casa ficou com dúvida, aproveita, manda uma mensagem pra ela, ó. contato@burlesquecosméticos.com.br. Tem também o telefone, que é o 19 99658 3495. E no Instagram daqui a pouco tem ela aqui, vai ensinar pra vocês, hein? Então fica de olho, né, Fê? Um beijo. Beijão, viu? Um beijo pra todo mundo. Um beijo, ótimo final de semana. Pra vocês também. Volte sempre, viu? Obrigada. Ai, adorei. A gente tem que fazer mais assim. Tem. Né? Foi gostoso, né? Amei. Gente, bom demais, não é?